Você acha que era inevitável a vitória dele em 2018 naquelas circunstâncias? Ou se você tivesse em campo, poderia ter sido? Não, me tire do campo, mas aí é difícil responder isso, porque eu acho o seguinte, há um erro de interpretação na vitória na narrativa, não, na interpretação mesmo da vitória do Bolsonaro, que diz o seguinte: Bolsonaro contrariando toda a lógica de campanha, se elegeu. Não. Bolsonaro é um fenômeno eleitoral, sim, mas ele não contrariou todas as lógicas de campanha. A campanha de 18, sim, é que contrariou todas as lógicas da história política eleitoral brasileira. Se quiser, eu posso dar 4 ou 5 exemplos de como ela contrariou. Contrariou o melhor candidato mais forte estava fora, proibido, que era o Lula. O pior candidato, com todo respeito, que eu tenho o ex-governador Geraldo Alckmin, era o pior candidato do que o PSDB podia colocar, era o Alckmin. O sistema partidário todo de trás para diante. Os 3 colégios eleitorais, Rio, Minas e São Paulo, cada um por um motivo, e o motivo principal era Lava Jato, completamente desmontados. E vários outros. Então, o sistema era todo, os partidos destruídos, era uma tempestade perfeita. E aí o que acontece? Ele contraria a lógica? Não, porque Bolsonaro, desde 2010, já estava se mexendo porque ele disse que Bolsonaro surgiu do nada em poucos dias, Não, desde 2010 estava se mexendo, era uma máscara estranha em busca de um tempo estranho. E 2016 ele começa a fazer campanha, ele se torna o primeiro candidato independente da história política brasileira, porque não tinha partido, não tinha amarras internas, começa a fazer campanha e um uso muito inteligente das redes sociais, aproveitando toda a onda antipetista, e chega nas eleições com 20%. Ele começa o horário eleitoral com 20%. Entra no horário eleitoral, tem a maior exposição possível por causa daquele absurdo, trágico, abominável que foi o atentado de morte dele, atentado contra a vida dele. Então e depois ainda tem, isso vai ficar polêmico, mas ainda tem um acidente de erro tático, ele não, aí zera, ele vai para o segundo turno, aí a exposição, igual, tempo com tempo. Então não foi esse fenômeno. A gente pega depois. A comunicação de Bolsonaro está quase conseguindo uma coisa rara. Por exemplo, não existe governo ruim com comunicação boa. Ele tem um governo ruim e a comunicação não é ruim, não é péssima. Por quê? Agora, o melhor e o pior da comunicação dele é ele próprio. Ele é o melhor e o pior. O que ele faz o jogo que ele faz, nas 3 coisas que ele é mais criticado por pessoas de nível, chamemos aqui uma bancada como essa, que é aquele quebra-queixo da Porta da Alvorada, que são as lives, que são aquelas visitas inesperadas, isso é uma coisa que renova muito a coisa mística popular dele. Aquele quebra-queixo da Alvorada é uma das coisas mais inteligentes e mais burras que já foram feitas. Mas se você ver, desde o início é inteligente, porque se vocês lembrarem, eles começam isso para anular o protagonismo do Mourão. Quando o Mourão estava super no protagonismo, eles aí começam a fazer aquilo. E aquilo ali é teatro vivo. Aquilo ali é um circo, uma mistura de uma coisa mambembe, é uma coisa octódromo, e é qual é outra? Tem um evangélico. Eles fazem isso, ele faz isso naquele dia, só que ele faz isso esse é que é o erro, com um exagero absurdo. Agora, o que é que ele consegue? Consegue pautar a agenda política. Uma coisa, quem fazia isso era o Menem, não o Menem, o Koresh, que era o chefe da Casa Civil dele. Todo dia, 6h30 da manhã, o Koresh, um baixinho inteligentíssimo, estava na porta dando uma coletiva, pautando a imprensa. Sem circo. O Bolsonaro faz com circo. Qual o erro? Qual o problema do Bolsonaro, do ponto de vista de comunicação? É que um personagem como ele só pode viver de exageros. E por viver de exageros, se exaure, entendeu? Ele sempre é a mesma coisa que o Trump nesse aspecto ou é diferente?
Em um aspecto, sim, são personagens diferentes, mas os dois trabalham o quê? Tem que estar, principalmente o Bolsonaro, um personagem como o Bolsonaro, tem que estar numa mão o grotesco, na outra mão a benesse. E não tem repertório, não tem estoque para isso. Não tem, aí o grotesco não fascina e nem agride mais, e a benesse se exaure. Então ele vai se exaurir aí. Porque todo o líder dessa natureza é um caso patológico de pão e circo. O PT não está tendo ainda a resposta ao todo. O PT não, as esquerdas. As esquerdas continuam perdendo feio para a direita em termos comunicacionais. Só para concluir, essa coisa do curralinho lá, do quebra-queixo do Alvorada, o Bolsonaro encurralou um pouco com aquele teatrinho. O que é que as esquerdas estão produzindo? Entendeu? E tem que produzir teatralidade, teatro de rua. O que é que tem que faltou, eu queria completar, Verano, naquela hora, que tem de muito inteligente ali na porta do Alvorada? É que junta o teatro de rua e junta essa junção das duas coisas em um precisa do outro. Então, os atores, o PT, por exemplo, os atores, os artistas, os músicos, de assinar manifesto. Vão para a rua. Você viveu um momento parecido com a Dilma em 2013, em que ela teve um derretimento da imagem por algo menos grave, que foram as jornadas de manifestações de 13. Como você compara os dois momentos e a que você atribui essa recuperação dele? Isso é suficiente para dar a ele uma vitória em 22? São momentos diferentes essa comparação, mas eu queria agradecer a pergunta, porque pode continuar o raciocínio. Porque eu acho, ao contrário do que se diz hoje, é muito mais provável que Bolsonaro perca as eleições do que ganhe. É muito mais provável. Primeiro, eu estava falando que ele não foi esse fenômeno eleitoral. A eleição é que foi uma eleição atípica. Terceiro, se você examinar o hoje e uma projeção de amanhã, os indicadores não são dos mais favoráveis para ele. Se você vê o ele foi eleito. A prova que ele não foi esse fenômeno eleitoral é a lua de mel mais frígida política que já houve, é a de Bolsonaro, a frieza. O nível de aprovação, quando uma pessoa vem numa onda... 40% de aprovação. Ele está bem, não está? Não, peraí, eu estou falando no início do governo dele. Quando você é eleito, a tendência, eleito dentro de uma onda, a tendência é que a sua aceitação, o seu índice de aprovação, acompanhe o suplante. Se você fizer uma análise, não aconteceu. Ele começa a ter, desde o início, um declínio e que dá uma estabilizada a essa bolha do Coronavault. O Coronavault, e a partir daí está numa falsa teflonagem. Ele acha que é teflon, e que não é esse teflon, até porque tem a teflonagem, e Lula, que é uma prova disso, é relativa, não existe essa teflonagem. E ele pode estar querendo fazer uma transposição agora perigosíssima para ele, quer deixar de ser o herói moral para ser o herói social.